Você quer conhecer aquela que é a grande oportunidade da bolsa em 2025? Confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e como eu comentei, hoje eu quero passar aqui para vocês um assunto que nós já estamos há alguns meses discutindo com os nossos clientes da Capitalismo Consultoria, né, que na nossa avaliação é a grande oportunidade do mercado aí para 2024, especialmente para 2025. Antes, claro, deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. A primeira coisa que eu quero comentar, tá, pessoal, que quando tem essas expressões assim, grandes oportunidades, oportunidades únicas, isso chega a me arrepiar, né? Porque isso é uma coisa que combina muito com picaretagem, tá? Normalmente, né, o mercado financeiro, leia-se as corretoras, o pessoal que faz vídeo, que comenta, que vai vender produtos, enfim, todo mundo né, tem o seu, o seu interesse, normalmente usa né, esse tipo de expressão justamente para ter essa questão de escassez, né, e é para a pessoa, nossa, eu preciso aproveitar agora. E no mercado financeiro não é assim que funciona, né? Nós sabemos que na maior parte do tempo o que vai fazer o investidor ganhar dinheiro é o que nós fazemos na Capitalizo, é o investidor ter uma boa carteira, acompanhar aquela carteira e fazer ajustes finos, né? Ajustes pontuais. Porém, existem sim momentos do mercado, né, que é importante o investidor aproveitar tanto para se proteger quanto para conseguir ganhar dinheiro bem acima da média. Então, essas grandes oportunidades elas existem, mas como eu falei, elas são pontuais, tanto que na história da Capitalizo, essa é a segunda vez que a gente identifica uma grande oportunidade, a primeira vez foi ali em 2020, eu já vou falar um pouquinho disso. E como eu falo sempre, né, pessoal, infelizmente, como o investidor é bombardeado todos os dias, parecendo que todos os dias tem oportunidade, ele parece ele fica com aquela impressão, é que nem o Pinóquio tem, né? O Pinóquio está sempre mentindo, né? E o Gepeto lá não sabe quando ele fala a verdade. Quando ele fala a verdade, ele não sabe, porque o Pinóquio está sempre mentindo. Então, se todo dia alguém oferece uma grande oportunidade, quando ela realmente aparece, o investidor não sabe identificar, e nesse momento nós temos essa oportunidade. Até para mostrar na prática como nós fazemos isso, eu quero comentar um pouquinho sobre 2020. É óbvio que nós não sabemos, né, pessoal, quando uma ação vai subir, quando uma ação vai cair, mas nós somos muito bons, sim, em identificar boas empresas, empresas de recuperação, empresas que possam performar em ambientes macro e microeconômicos diferenciados. E foi justamente isso que foi feito em 2020 e é justamente isso que nós vamos fazer agora, tá? O que nós fizemos então quando nós tivemos o início da pandemia, pessoal? Nós observamos, isso eu já comentei em outros vídeos, que era um momento ali que, e é óbvio, ninguém sabia disso antes, que a inflação mundial, especialmente nos Estados Unidos, ela ia subir muito, que era um cenário que nós não tínhamos projetado. Quando nós fomos olhar aquelas empresas que tinham mais capacidade de repassar preço, não eram as empresas brasileiras. Tá? A gente sabia que em algum momento a inflação ia arrefecer, que é o que está acontecendo agora, mas nós não sabíamos disso em 2020, era impossível saber. Então, naquele momento, nós fizemos uma grande exposição em ativos que tinham capacidade de repassar preço. Nós não vendemos as nossas posições de longo prazo, não encerramos nenhuma, mas praticamente a metade ali nós recomendamos substituir por esses ativos que as empresas iriam performar melhor. E se as empresas performam melhor, a consequência disso, em algum momento, é justamente das ações subirem. Nós estávamos tão confiantes, né, pessoal, e tudo isso fundamentado desse movimento, que inclusive em 2020 nós montamos uma carteira internacional. Quem é nosso cliente vai ver lá que a maioria das recomendações que nós fizemos de ativos internacionais foi em abril, maio de 2020, justamente para aproveitar essa oportunidade que o mercado tinha nos dado, né? E esse movimento foi muito importante não só para a proteção naquele momento, para a rentabilidade de curto prazo e para a rentabilidade de longo prazo. É importante que a gente entenda o que está acontecendo no curto prazo para ganhar mais dinheiro no longo prazo. E foi justamente isso que aconteceu. A carteira rendeu, isso aqui em reais, né, para a gente deixar tudo na mesma base, 238% no período de abril de 2020 para cá. O SP
que seria o IVVB, aqui em reais, né, que é esse ETF que todo mundo conhece, 144, e o Ibovespa não rendeu nem 70%. Então foi um movimento muito acertado que nós fizemos, porque era uma oportunidade lá que estava batendo na nossa cara, né? Não era uma coisa que aparecia todos os dias. Inclusive, né, nós fizemos a recomendação de uma das ações que mais subiu no mundo inteiro, né, que foi o caso da NVIDIA, né? Isso aqui são os BDRs da NVIDIA, mas quem seguiu a nossa recomendação poderia ter comprado estoques também, e de lá para cá as ações da NVIDIA com uma alta de mais de 2.000%, né? Quantas pessoas receberam recomendações aí de 2.000%? Poucas, porque poucas pessoas, né, tiveram esse olhar que nós tivemos em relação a essa questão da inflação e alocaram os ativos lá fora. Então eu quero mostrar esse exemplo porque é o que eu falei, nós entendemos aquilo que nós estamos fazendo e nós sabemos identificar essas oportunidades. Mas reitero, se a bolsa vai subir, pessoal, se vai cair, isso aí ninguém sabe. A gente acredita que isso é consequência da escolha desses bons ativos, tá? Aqui, né, pessoal, a gente vê que o Ibovespa em dólar, ele está bastante defasado, né? Isso aqui é desde 2010, o Ibovespa está com uma queda aí de mais ou menos 30% em dólar, ou seja, o Ibovespa está defasado e nós temos algumas ações que estão baratas no Ibovespa. Eu vou dar um exemplo, empresas exportadoras, né? Tem empresas que as companhias melhoraram bastante, né? E os resultados melhoraram e o preço das ações não acompanhou. Isso significa uma ação barata, além de que tem ações que subiram um pouquinho, mas o potencial de crescimento é fantástico também. Isso também significa que essa ação pode ser barata. Aqui nós temos o Ibovespa versus o CDI, desde 2010, ou seja, eu não estou falando de 1 ano, 2 anos, eu estou falando da observação que nós temos pelo menos nos últimos 10, 15 anos, né? A Bolsa vem se desvalorizando de uma forma geral, várias empresas vêm melhorando, ao mesmo tempo que o dólar vem se valorizando. Aqui o CDI, né, rendeu 272%, o Ibovespa 92%, então a gente vê como o Ibovespa foi um investimento ruim, né? Nós não vamos investir em Ibovespa, assim como nós não vamos investir em índice de small caps. Isso não vale a pena fazer. Colocar dinheiro em BOVA 11, Small 11, não faz sentido, né? Principalmente no longo prazo, porque esses índices eles são quantitativos. E eu tenho que ver também a questão qualitativa, principalmente em relação ao potencial de crescimento das empresas. Mas isso é só para mostrar que, na média, né, esses índices, principalmente em dólar, eles tomaram uma ferrada violenta, né? O dólar, desde 2010 para cá, subiu 225% e o índice de small caps subiu 70%, 80%. O índice de small caps, inclusive, está tomando uma surra do Ibovespa aí há vários anos, tá? E aí eu pergunto, o mercado caiu, o dólar subiu, né? Todas as empresas estão perdendo dinheiro? Não, inclusive dos ativos que a gente acompanha bem de perto e que nós recomendamos na consultoria de micro e small caps, a maioria, a receita vem crescendo no mesmo período, o lucro cresce, as dívidas estão em queda, as empresas estão investindo, dividendos crescentes. Tem empresas que, se a gente pegar o que elas têm em caixa, mais algumas propriedades, um terreno, estoque, já vale mais do que o valor de mercado delas, e várias empresas podem ser vendidas ou podem consolidar o mercado, podem fazer aquisições. Então, de uma forma geral, tem, né, na nossa avaliação, grandes oportunidades, principalmente aqui nesses ativos de pequena capitalização. E falando em grandes oportunidades, né, pessoal, tem um relatório aqui na descrição e nos comentários, para quem ainda não baixou, falando de Petrobras. É um relatório bem interessante, e lá vocês vão poder ver a nossa opinião aí se a Petrobras é uma grande oportunidade ou não, tá? Então, o Brasil está barato, né, pessoal, porque nós tivemos uma supervalorização do dólar nos últimos anos, e o dólar não caiu, eu sei que ele se valorizou em relação a outras moedas também, e não falo só de valor, né, mas o preço acaba ficando muito pequeno, né? Tem empresas que a gente acompanha aí que faturam 10, 11 bilhões de reais, que o preço de mercado é 100, 200 milhões de dólares, né? Sem falar em valor, o preço está muito baixo. Então tem empresas que o valor está baixo, né, que elas têm um grande potencial e que o preço de mercado da empresa como um todo está baixo ainda, muito mais pela questão macro do Brasil, que não está boa nos últimos anos. Tanto que está barato, né, pessoal, que nós tivemos aqui essa semana
Santos Brasil anunciando que vai ser vendida, né, lá a parte do Opportunity por um grupo francês. Então, tá, como o dólar subiu, o Brasil começa a ficar atrativo aqui em dólar, tá? Então, se o Brasil, de uma forma geral, tá barato, esse grupo aqui, pra gente, né, tem coisas ali que é quase o dinheiro no chão e eu preciso me abaixar para pegar o dinheiro, tá? As micro e small caps brasileiras, eu já comentei algumas vezes que o Brasil é o paraíso das small caps, nenhum lugar do mundo é igual ao Brasil, porque tem empresas antigas, empresas com potencial, empresas que têm histórico, que já dão dinheiro, né? Ao contrário de outros países do mundo, que normalmente small cap é empresa nova que queima caixa, tá? Então o Brasil está barato em dólar, claro que não são todos os setores, tem alguns setores aqui, pessoal, que eles estão demais, né? De baratos e com ótimos ativos, tá? Setor de exportação, ou seja, de qualquer forma eu tenho a proteção da moeda americana, o setor financeiro e de energia. São aqueles segmentos que nós estamos mais de olho. E é tão incrível essa questão de consolidação, como nós vimos ali da Santos Brasil que foi vendida, que hoje nós temos 30 ativos recomendados / acompanhados de micro e small caps na consultoria da Capitalismo, e pelo menos metade deles a gente enxerga que eles podem ou comprar outras empresas e principalmente serem adquiridos, como foi o caso da Santos Brasil. Então, pensando nisso, nós criamos o Grupo Acionista Capitalismo. Hoje nós já temos posição dentre os clientes da consultoria em algumas ações que nós temos aí 5, 10% do total das ações, né? Claro que aqui o intuito não é votar lá conselheiro, muito menos, né, tentar fazer alguma mudança no dia a dia das empresas, não é isso, né? Mas vamos supor que eu tenha uma participação grande dentre os nossos clientes, os acionistas minoritários, numa empresa que, como foi a Santos Brasil, é feita uma oferta de compra por essa empresa, poxa, a gente pode sim nos unir com outros grupos minoritários que nós conhecemos e pedir valores acima do que aquele o comprador lá quer oferecer, tá? Então é como uma questão de proteção e hoje, como eu falei, já tem algumas empresas aí menores que a nossa participação total aqui dos clientes, porque como nós temos acompanhamento da carteira dos clientes, a gente consegue ver essa consolidação que nós temos em algumas ações, né? Então algumas já chegam a 5, 10%, e caso acontecesse alguma coisa nesse sentido de aquisições, enfim, venda, a gente já poderia aproveitar e também se proteger nesse sentido, tá certo, pessoal? Então, micro e small caps brasileiras, exportação, financeiro e energia, para a gente é a grande oportunidade aí do ano de 2025 e quem sabe para os próximos anos. E tomara, né, que a gente acerte como 2020, né, e que nós tenhamos bastante sucesso aqui nessas alocações. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, o site da consultoria, né, pessoal? Lembrando que quem quiser pode marcar uma reunião com a gente, onde nós vamos falar sobre o perfil de vocês, a questão do plano, vocês vão passar seus investimentos, a gente faz uma nova conversa onde nós já vamos comentar sobre a carteira de vocês, o que vocês podem fazer na carteira de vocês, e todo esse trabalho é gratuito, né, sem compromisso de entrar na consultoria, é mais para vocês conhecerem mesmo na prática como funciona o serviço. Por isso, para isso vocês podem entrar direto lá no site e preencher o formulário, que nós entramos em contato com vocês, o formulário está lá no final, ou então nos chamar no WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição e nos comentários, né? Ou aqui fale com a nossa equipe e nós vamos marcar um bate-papo com vocês, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!